Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Duda, já se inscreve, ativa o sininho que é para não perder nenhum conteúdo bacana. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa belezura aqui, como é que a gente fez. É uma reprodução a partir de uma foto, então fica comigo até o final que eu vou mostrar para você todos os detalhes de como você também pode fazer uma peça assim. Bom, gente, então vamos começar. Como o trabalhinho de hoje é uma reprodução, eu preciso garantir que eu tenha o máximo de detalhes a partir da imagem que a pessoa me pediu, né? Essa daqui é um trabalhinho, é uma encomenda. E aí, eu preciso garantir o máximo de detalhes. Eu tinha aqui essa bandejinha, que ela já é quase do tamanho certinho aqui do meu quadrinho. Então, só uma placa foi suficiente. Mas se vocês precisarem fazer emendas, sempre considere assim, ó, uma linha que não vai aparecer muito. Por exemplo, aqui, coloque a emenda aqui, porque daí só vai aparecer essa parte e essa parte. Se você fizer a emenda aqui, por exemplo, corre o risco de, quando você fizer a pintura, ela aparecer. Então, se não for possível você usar uma placa só, quando é assim, trabalhinho, encomenda, alguma coisa, eu prefiro usar uma placa só, porque a emenda, ela aparece um pouquinho. Mesmo a gente tomando muito cuidado, ela aparece um pouquinho. Mas se não for possível, faça as emendas considerando isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já tinha aqui, já cortei, já fiz as marcações. Quando vocês forem fazer a marcação, embora eu tenha imprimido já no tamanho que eu queria, eu não posso simplesmente passar pra cá. Porque, olha só essa foto, tá vendo como ela tá distorcida? Ela não tá no ângulo correto, olha, tá vendo? Ela não tá correta essa foto. Então, eu preciso usar isso daqui pra eu tirar as medidas, né? Eu vim aqui, tirei as medidas, e aí eu fiz pra cá, mas eu fiz, eu desenhei aqui, não tem como passar, tá bom? Agora, eu vou destacar essas partes. Lembrando sempre que para o corte ficar perfeito, o seu estilete ele tem que estar com a lâmina muito afiada. Então, se a lâmina não tiver com corte bom aqui nessa parte, você precisa quebrar, molar, cortar, para ele ficar com o corte certinho, tá bom? Aqui agora, gente, para fazer o detalhe da janelinha, esse detalhe aqui, vazado, eu recortei um quadradinho um pouco maior que a janelinha, porque eu vou encaixar assim pelo lado de dentro, então 1 centímetro maior para cada lado. E eu fiz, olha, essa marcação com estilete, cortei, só arranhei, né? E eu vou fazer isso daqui, só para aprofundar isso daqui, porque ali na foto dá a impressão de que são 4 blocos, 1, 2, 3, 4 blocos que se juntaram. E aqui no meio parece que tem uma junção, então é só para simular essa junção, tá bom? Agora, aqui eu tenho 6 furinhos de cada lado, então eu vou vir aqui e eu vou marcar, e vou dividir isso daqui em mais 6 partezinhas pequenas, considerando aqui, né, minha janelinha ela ficou com 4,5, então, isso daqui para cada lado, né, 2,2,5 para cada lado, mais ou menos, né? Então, eu vou considerar daqui pra cá, daqui até aqui. Então, eu vou considerar daqui até aqui e daqui até aqui. Então, o máximo que eu vou colocar é aqui. Aí, eu vou dividir isso daqui em 6 partezinhas. Vai dar em 6 partezinhas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar mais ou menos uns 3 milímetros de distância em cada uma. E aí, eu vou riscar tudo de novo. Agora, gente, ó, eu peguei aqui um palitinho de hashi e eu apontei ele, ó, apontei assim, fazendo como se fosse uma pirâmide, né? Ó, pra ele sair quadrado, olha, tá vendo? Desse jeito. E aí, eu venho aqui com bastante cuidado, mantendo aqui o ângulo correto, né? Alinhado ali, ó, eu venho e furo, ó. Venho e furo nessas marcações que eu fiz. Olha, eu vou fazendo desse jeito.
Tá vendo? E eu vou fazer isso todinho, todas as partes. Olha, gente, pra fazer a porta, gente, esse detalhe aqui da porta, ó, parece um tipo de metal. Parece um tipo de metal. Então, eu vou recortar aqui. Isso daqui é um papel tipo craft, né? Mas é de uma caixa de cereal. E aí, eu vou vir aqui, vou marcar aqui a minha porta. Vou marcar esse lado, né? Esse lado aqui é o lado certo. E eu vou cortar de novo um pouquinho a mais aqui pra fora, pra eu poder colar, né? E eu vou passar esse desenho aqui, olha, parece um monte de tijolinhos, né? Eu vou passar pra cá e eu vou recortar também. Vou passar pra cá e vou recortar. Aqui, gente, olha só, tô com as peças cortadas. Deu um pouquinho de trabalho, mas com paciência dá certo, tá? Com estilete de precisão foi mais fácil. Então, a gente vem cortando, tirando aos pouquinhos, bem devagar. Essa daqui, essas ficaram as grades, olha. Essa parte aqui, gente, ela tá em preto. Mas eu vou pintar com o spray, que eu acho mais fácil. Como tem muitos detalhes, eu vou pintar com spray, tá? Mas eu só posso usar tinta spray porque é papel. Se fosse no isopor direto, eu não poderia usar porque o isopor... Porque a tinta spray tem solvente, então não dá pra usar no isopor, tá? Aqui eu vou usar porque é papel e fica mais fácil, fica mais rápido pra pintar. Esse detalhe aqui em cima eu fiz recortando uma faixa e é só colar aqui. Pra fazer aqui a parte do chão, eu vou usar esse outro isopor, olha. É um isopor... Esse é mais comum, né? Ele é de 1 centímetro, porque foi o que deu certinho aqui, olha, nas medidas. Mas ele tá bem... Aqui, esse degrau, ele não tá uniforme, né? Ele tá bem deformado. Então, eu vou amassar esse daqui um pouquinho, pra ele ficar mais deformado ainda. E aí, quando eu for montar, eu vou colocar ele aqui assim, olha, vindo aqui. Assim, né? Um pouquinho pra baixo ali do degrau da casa. Ele vai ficar assim, na minha calçada. Olha, eu vou tirar um pouquinho essa regularidade que ele tem aqui, olha, tá vendo? Já deixar aqui mais parecido aqui com essa calçada, né? Esse degrau que tem aqui nessa calçada. Então, eu venho, deformo ele um pouquinho, pra ele não ficar tão certinho, ó. Tá bom? Aqui, gente, se você não tiver esse, dá pra usar também a bandejinha de frio. A diferença é que daí você vai precisar colocar várias, né? Uma em cima da outra até da altura que a gente precisa. Como essa calçada aqui é uma calçada bem altinha, então a gente vai precisar colocar uma em cima da outra até da altura que a gente quer, tá bom? Ó. Essa parte que vai ser o chão, eu passei massa corrida, porque eu usei esse isopor, né? E aí ele é bem poroso, então eu precisei passar um pouquinho de massa aqui pra tapar. E agora eu vou pintar todos eles, tá? Aqui em cima eu vou pintar na cor concreto. É a cor, ela já vem assim, chama concreto mesmo. Então, eu vou pintar aqui a parte de cima. Essa parte aqui, pela foto que ela mandou, parece um tipo de ocre. Então, eu vou fazer uma misturinha aqui pra gente pintar a parte de baixo também. Aqui, gente, pra fazer essa parte, eu não tenho o ocre. Então, eu vou misturar um pouquinho aqui do terracota, desse argila clara aqui, com um pouquinho de amarelo, ó. E aí, vai misturar um pouquinho a cor e vai me dar esse tom meio ocre, tá vendo? Bem assim. Olha. Ó. Aí, aqui, ó, eu venho com o rolinho que eu ainda passei aqui em cima, ainda molhado, e eu faço isso daqui, ó. Só pra dar uma misturada aqui na cor, tá vendo? Olha, deu uma... fez um degradê, né? Ficou mais homogêneo. Agora aqui, gente, embora não tenha aqui nenhuma flor, nada, a clientinha me pediu pra fazer uma decoração com uma flor. Mas pra, né, combinar mais, assim, com essa casa, que é uma casa bem simplesinha, eu vou fazer como se fossem flores plantadas em
em latinhas de tinta, latas de tintas, né? Então, eu vou vir aqui, eu creio que se fosse no real seria mais ou menos até essa altura, né? Então, eu vou precisar aqui de uma latinha de 1,5 centímetro, 1,5 centímetro por 1,8 por 1,5 mais ou menos. E aí eu vou recortar desse tamanho aqui no meu isopor, vou recortar pra gente poder fazer essa latinha. Vou recortar várias partezinhas assim, olha. E aí eu vou juntar uma na outra, fazer uma latinha mesmo, né? Eu venho aqui, ó, colo ela aqui, vou colar ela aqui assim, ó, pra fazer como se fosse uma latinha de tinta. Daí, olha, ficou assim. Aí, um detalhe só, que aqui, ó, a latinha de tinta, ela tem uma leve curva aqui, né? Então, eu vou só amassar esse cantinho aqui, ó, esse biquinho que ficou, tá vendo, ó? Só dar uma achatadinha aqui, desse jeito mesmo, não precisa cortar nada, só vem dar uma achatadinha. Depois, gente, ó, aqui, ó, eu já peguei um arquivo na internet, é só imprimir o tamanho que você quer. E vem aqui, ó, e cola encapando aqui. Tá vendo, ó? Olha que lindo que ficou. Uma latinha mesmo, tá bom? E aí, depois, a gente vai decorar aqui a nossa peça com ela. Eu vou fazer mais uma, né? Vou fazer umas 2 latinhas. Pra dar o efeito de envelhecido aqui nessa latinha, gente, eu tô usando aqui o marrom. Meu pincel tá sujo só, olha. E eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou dar uma sujadinha nela. Ó, de baixo pra cima, assim, né, subindo pelos cantinhos, ó. Tá vendo? Pra dar a impressão que é uma ferrugem que tá comendo aqui, né, a lata. Venho aqui numas partes também, ó, dou uma manchada por toda ela. E eu venho fazendo isso nessa e na outra também. Dá pra fazer um efeito mais específico. Dá pra usar aqui, ó, um pincelzinho com a pontinha mais fina, né? Pincelzinho com a pontinha mais fina. Aí você vem e faz como se fosse um descascadinho, por exemplo, bem pequenininho assim, ó. Olha, tá vendo? Então, dá pra fazer uns detalhes mais específicos assim também, tá bom? E aí, a gente vai fazer nessa, na outra também. Mas a ideia é essa, fazer como se fosse um enferrujado consumindo aqui a latinha. Eu quis fazer aqui, gente, um detalhe de uma parte que tem aqui na bordinha, que é um pouquinho brilhante. Então, eu vou usar aqui, ó, tô usando a tinta metálica na cor conhaque. Eu vou fazer um filete aqui, ó, bem fininho, só pra simular aquela bordinha que a latinha tem, ó, tá vendo? Bem fininho, tem que ser bem delicado, tá? Ó. Ó, nessa tá dando pra ver melhor, ó. É só isso daqui que a gente vai fazer, ó. Ó. Tá vendo como fica? E aí, dependendo do ângulo que a gente vir, dá um certo brilhozinho. Agora, gente, eu vou medir aqui, porque eu vou fazer vou colocar aqui embaixo como se fosse um quadro negro, né? Pra ela escrever uma frase. Então, eu vou medir a altura pra eu cortar. Olha, eu venho aqui, coloco aqui na posição que vai ficar. E aí, eu vou, ó, assim. E aí, eu vou medir aqui o espaço que sobrou pra eu montar esse quadrinho, pra ela escrever algumas coisas. Então, ele ficou com 5 centímetros praticamente. 5 centímetros, olha. 5 centímetros. Pra fazer essa parte, eu vou usar esse daqui que é mais resistente, ele é o Depron. Mas se você tiver foam board, se você tiver até um pedacinho de madeira, também fica melhor. Porque como a ideia aqui é ela escrever, eu vou passar aqui uma tinta
de lousa. E a ideia é escrever, então eu preciso que seja algo um pouco mais resistente para ele não deformar, tá bom? Então a gente vai usar, eu vou cortar 2 plaquinhas, colocar uma atrás da outra para ficar bem resistente. E a gente vai colocar lá. Então, ó, essa tinta eu escolhi a cor preta, mas ela tem azul, tem verde, preta, acho que tinha uma outra cor também, não me lembro. E aí eu venho, ó, daí eu venho com o rolinho, vou passar com o rolinho, vou passar mais de uma demão, mas entre cada uma eu vou esperar secar, ó. Venho, passo com o rolinho aqui, deixo secar bem, e aí eu passo mais uma demão, e se eu achar necessário, eu passo outra, tá bom? E é basicamente isso. É tinta PVA, mas é pra efeito lousa, tá bom, gente? Bom, gente, então agora aqui eu já estou com todas as partes feitas e eu vou começar a montagem. Essa é a parte mais divertida, né? E aí, olha, eu já pintei todas as partes. Eu sempre comento isso com vocês que eu prefiro pintar antes, porque daí depois não corre o risco de a cor de uma tinta misturar com a outra e acabar interferindo na qualidade do meu trabalho. Então, eu venho, vou colocar essas partes aqui. Aqui, eu quis imprimir o fundo da imagem real que ela me passou, porque a gente tem algumas roupas penduradas, umas coisas aqui, e eu acho que vai ficar legal como fundo aqui, ó. E aí eu vou colocar essa imagem aqui atrás. Como aqui é um chaveiro que ela pediu, né? Então não tem problema eu usar papel. Se fosse para usar no jardim, a gente não poderia, né? Teria que ser outro material. Mas aí aqui não tem problema, tá? Então eu vou colar, vou usar cola quente mesmo. E aí depois eu volto para fazer a próxima parte. Aqui, gente, ó, bem aqui na pontinha, ó, tem esse pingador. Eu peguei um canudinho de suco, já aproveitei até o biquinho dele, e eu vou prender aqui, ó, desse jeito aqui. Ele bem aqui na pontinha. Agora que eu já montei, eu vou dar uma envelhecida aqui nessa peça. Eu venho aqui com o meu pincel, descarrego a tinta e eu venho dando umas sujadas aqui, digamos assim, né? Aí eu venho nas partes onde eu acho que seria mais sujinha. Aqui eu tô usando um cinza pra essa parte branca. Tô usando um cinza porque eu não quero que fique muito marcado assim, né? Só um pouquinho, ó. Só uma disfarçada, digamos assim. Ó, uma sujadinha. Do outro lado também. Só pra marcar um pouquinho. Só pra quebrar um pouco, né? O branco, tá bem branco, ó. E eu venho e dou uma sujadinha aqui. Vou fazer isso com a parte da parede também, mas aí eu vou usar o rústico. Pra poder deixar um pouco mais escuro, porque ele já é, né? Um pouco mais escuro, então o cinza só iria clarear. Então, eu vou usar o rústico pra dar uma marcada a mais, tá bom? Ó, gente, daí eu venho aqui, ó, descarreguei a tinta do meu pincel e eu venho assim, ó. Vou fazer assim, perto das janelas, aqui na porta, né? Só pra dar uma quebrada aqui um pouco nessa tinta que parece que foi recém colocada, né? Só pra dar uma naturalizada aqui, ó, tá vendo? Pouca coisa, tá? Eu não quero muito envelhecido, não é essa a ideia. Ó, aqui eu posso vir de baixo pra cima, porque aqui eu vou colocar a parte da calçada, né? Então, vem assim. Ó. Exagerei um pouco aqui, mas não tem problema. Você vem com o paninho, dá uma limpada. Não pode ficar marcado, tá, gente? Senão perde o efeito natural. Tem que sempre ficar assim. Ó. Tá vendo? Aqui em cima eu vou fazer aqui descendo, né? Como se fosse a marca da chuva. Aqui em cima. Ó. Desse jeito. Tá vendo que eu passei tinta no pincel uma vez só.
tudo isso daqui eu tô fazendo só com a sujeira do pincel. Viu? Ó, só com a sujeira do pincel. Nada mais que isso. Agora eu vou colar esse daqui aqui no fundo do quadrinho. Pode ser uma caixa também, se vocês tiverem. Fica bem legal. Ó, eu coloquei aqui uma plaquinha pra ficar no mesmo nível das outras, ó. Aqui não precisa muita cola, é só pra ele não se movimentar enquanto a gente trabalha, então, porque depois a gente vai colocando as outras coisas e ele fica fixo, ó. Mas é só pra isso daqui, ó, pra ele não ficar se movimentando enquanto a gente trabalha. Fixei aqui. Agora, eu fiz isso daqui, ó, algumas plaquinhas, porque quando eu vier colocar aqui a parte da lousa, eu não quero que ela se movimente, então eu vou colocar aqui embaixo alguns pedacinhos para ela não se mover com o tempo, tá vendo? Eu vou colocar desse jeito aqui para ela ficar bem fixa. Aqui, gente, ó, para fazer só a junção das partes do chão com a parede, eu passei um pouquinho de cola nos cantos, ó, e eu vou jogar um pouquinho de serragem só para imitar um pouco o musgo. E fazer só essa junção, né? Pra não ficar buraco, tá bom? Gente, vou mostrar pra vocês aqui, então, o resultado final. Bem de pertinho, com todos os detalhes, olha só. Sempre que vocês forem fazer uma reprodução, é importante você ter aí do seu lado a imagem, né? Que você vai reproduzir, ou se você puder ver ao vivo mesmo, né? A casinha. E sempre colocar o máximo de detalhes possível, porque isso deixa a peça mais realista. A cliente me pediu um varalzinho, eu acabei colocando aqui. Quanto mais detalhes vocês colocarem, mais próximo fica da realidade, né? Essas flores eu compro o cacho grande e eu vou só tirando as partes, né? Usando as partes menores. Então fica a dica, se você não quer usar... Se você quer manter, né, nesse caso aqui, ela vai transformar isso daqui em um porta-chaves. Então, se você quer usar dentro de casa, num lugar onde não tem iluminação, não dá para usar flor natural. Então, você vai precisar sim usar, se você quiser colocar flor, ser flor artificial, né? Mas aí você pode fazer isso, compra essas flores que tem... florzinhas pequenas e vai separando, tá bom? Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, compartilhar, curtir o vídeo, né? Não deixe de ver também os outros vídeos lá do canal. Tem bastante coisa bacana. Se você não viu ainda outros passo a passo, vai lá para ver, porque... a gente sempre tá agregando mais e mais conhecimento, né? Sempre uma peça, ela tem coisas da anterior e é importante que você veja, tá bom? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.